Boa noite. A estratégia para impedir a entrada do coronavírus no Brasil dominou as pautas do Executivo e do Legislativo nesta terça-feira. O Ministério da Saúde anunciou hoje uma revisão no número de casos suspeitos que seguem sendo investigados aqui no país. Quem tem os detalhes ao vivo do Ministério da Saúde é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Olha, felizmente aqui no Brasil não está confirmado nenhum caso de coronavírus. Agora, a situação no mundo é a seguinte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são mais de 20.600 casos confirmados. Só na China, que concentra a grande maioria desses casos, são 20.471 casos confirmados. Nos outros 23 países que têm alguma pessoa já infectada pelo coronavírus, são 159 confirmações, sendo que 7 casos foram confirmados recentemente. 426 pessoas morreram depois que esse surto começou. Veja agora nessa reportagem a atualização do Ministério da Saúde sobre a situação do coronavírus aqui no Brasil. O número de casos suspeitos no Brasil caiu de 14 para 13. São 6 em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 4 no Rio Grande do Sul e 1 no Rio de Janeiro. 16 casos foram descartados. O Ministério da Saúde anunciou que está prevista para a próxima quinta-feira uma reunião com secretarias de saúde dos estados e as secretarias municipais das capitais. O foco do debate será o coronavírus. O que nós esperamos dessa reunião? Fundamentalmente, fazer uma apresentação sobre a situação atual, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais a questão da logística dos laboratórios, ou dos laboratórios, daquilo que é a responsabilidade dos estados, dos municípios, dos LACENs, nossa responsabilidade, e principalmente quando nós precisarmos começar a prestar serviços de assistência a esses pacientes, qual é a organização que cada secretaria estadual e cada capital está fazendo. Nessa terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu o embaixador da China no Brasil, Yang Yanming. Entre os assuntos tratados estava o comércio entre os dois países e os efeitos do coronavírus nas exportações brasileiras. Durante o encontro, o embaixador chinês reforçou que o coronavírus não deve prejudicar as relações comerciais entre os dois países. O Brasil exporta para a China produtos como soja, além de frango, carne bovina e suína. O embaixador Mig fez uma descrição das medidas responsáveis que o governo chinês tomou internamente, para conter esse vírus, enfim. É muito importante essa proximidade do embaixador conosco para estar sempre nos municiando, mas por enquanto tudo normal. E olha, a tarde de hoje foi de muita negociação no Congresso Nacional para definir como ficaria o comando da comissão que vai analisar o caso, as regras para retirada dos brasileiros que estão em Wuhan, na China. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Selma Dias. Selma, alguma definição sobre o comando dessa comissão? Essa votação ocorre ainda hoje? Boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você e para todos. Olha, depois de muita conversa, muita negociação, saiu um acordo que definiu pela votação desse projeto que regulamenta a situação de emergência para, na verdade, combater o coronavírus e permitir o retorno desses brasileiros que estão em Wuhan, na China. A sessão extraordinária que foi convocada para essa votação já está aberta. A relatora escolhida foi a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania. Primeiro será votada a urgência da proposta e depois o mérito desse texto. Nós temos a oposição, que já disse que não vai obstruir, que vai acompanhar a urgência desse projeto, mas eles já disseram que vão propor algumas alterações. A ideia da oposição é pedir para que a relatora já se antecipe e coloque no parecer essas sugestões para evitar uma demora maior na aprovação desse texto. A deputada Carmen Zanotto disse que está avaliando essas sugestões, mas a ideia é colocar em votação o projeto original para não interferir nas propostas que vieram do Ministério da Saúde. Com esse projeto, o governo pretende atualizar a legislação nacional com foco nas medidas sanitárias e também na repatriação dos brasileiros. Confira agora os detalhes dessa proposta.
Entre as medidas sanitárias previstas pelo projeto de lei estão o isolamento de pessoas contaminadas e a quarentena de suspeitos de contaminação, a realização de exames médicos, testes laboratoriais e vacinação de forma compulsória. A medida também prevê que o governo possa fazer a aquisição de serviços e insumos de saúde sem licitação, desde que eles sejam destinados para o combate do coronavírus. Há também a possibilidade do poder público requisitar bens e serviços de pessoas e empresas com um pagamento de indenização justa para o uso nas medidas de combate ao vírus. E a gente volta a falar com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Ministério da Saúde. Márcia, como é que o governo organizou essa repatriação dos brasileiros? Olha, Catiúcia, agora no fim da tarde o governo federal anunciou como que vai ser o envio desses aviões e como que vai ser esse transporte dos brasileiros que estão em Wuhan, na China, para o Brasil. E quem tem essas informações ao vivo para a gente, acompanhou essa declaração do governo federal, é a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele. Oi, Márcia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cedeu 2 aeronaves reserva para resgate de brasileiros e familiares de volta ao Brasil. São 2 aviões Embraer 190 com capacidade para 30 pessoas cada um, mais uma comitiva de 6 profissionais de apoio técnico e médico e os tripulantes. Por enquanto, são 29 pessoas que devem deixar a China, entre elas 7 crianças e 4 chineses, familiares desses brasileiros que decidiram voltar ao Brasil. As aeronaves saem da base aérea de Brasília nesta quarta-feira, amanhã ao meio-dia, e devem, com destino a Wuhan, na China, e tem previsão de pousar no Brasil no sábado. Assim que chegarem por aqui, os passageiros eles ficarão em quarentena por 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ele esclareceu como é que será esse período. Ficou decidido que a quarentena será feita na base aérea de Anápolis, que tem boas condições, e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda, dentro das condições sanitárias e de saúde que os protocolos estipulam. Aí, lá nós temos condição, dentro da base aérea, que é uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui, tem condição daqueles brasileiros que chegarem entrar numa quarentena inicialmente numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não tem nada, aqueles que tiverem sintomas na China não embarcam, né, no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E um cruzeiro com quase 4.000 pessoas está sendo mantido em quarentena no Japão por suspeita de infecção pelo novo coronavírus a bordo do navio. O número de mortes causadas pelo vírus chega a 427 e um dos novos registros de morte foi em Hong Kong, subindo para 2 a quantidade de casos fora da China continental. O morador de Hong Kong, de 39 anos, morreu de uma pneumonia causada pelo coronavírus. Ele já tinha problemas respiratórios e havia visitado a cidade de Wuhan, onde começou a epidemia no mês passado. No Japão, autoridades sanitárias fizeram exames para detectar se há infectados entre os 3.700 passageiros e tripulantes do navio transatlântico Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama. O navio foi colocado em quarentena por causa de um morador de Hong Kong, de 80 anos, que foi diagnosticado com o coronavírus e fez um passeio na embarcação no mês passado. Ele entrou no navio no dia 20 de janeiro e 5 dias depois foi para Hong Kong, onde o diagnóstico foi constatado. Na China, a TV estatal divulgou imagens de toneladas de suprimentos e dezenas de equipes médicas chegando a Wuhan, que está em quarentena, isolada do resto do país. Centenas de moradores de Wuhan, que foram contaminados, já estão em tratamento no hospital Roshanshan, construído em 10 dias especialmente para tratar os doentes pelo coronavírus.
Hoje, a chefe do Departamento de Ameaças Globais da Organização Mundial da Saúde, Sylvie Briand, informou que a disseminação do coronavírus não deve ser considerada uma pandemia, mas sim um surto epidêmico com múltiplos focos. Ela disse também que as medidas para evitar a transmissão de forma global estão sendo bem realizadas e que não há necessidade de exageros.